Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que a Porto Seguro poderia pagar para os investidores, pessoal. A Porto Seguro pode pagar aí para vocês acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E a empresa poderia pagar ao todo um dividendo, considerando as cotações atuais, acima de 20%. Já imaginou isso? Fora também um grande potencial de valorização nas ações da Porto Seguro, olhando para médio e longo prazo. E perceba que foi sim uma das grandes vencedoras da bolsa, multiplicou o capital em mais de 5 vezes quando a gente olha para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar aqui um fator que o mercado está escondendo sobre essa ação e que ela poderia ser uma das vencedoras da bolsa, continuando estendendo o tempo aí para frente. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira pública de ações aqui do canal, eu não possuo as ações da Porto Seguro, apenas possui 6 ações e a única seguradora que está aqui é a BB Seguridade, onde representa aí 8,3% da carteira total. A Porto Seguro, diferentemente de outras seguradoras que a gente tem aqui no Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade e Odontoprev, ela é líder na parte automotiva. Não é à toa que quando a gente pega aqui, ó, o balanço da empresa, a gente pega a composição, perceba que o seguro representa 77%, claro, de todas as suas operações. Mas ela tem sim uma participação no setor automotivo. E o setor automotivo, pessoal, para quem não sabe, ele acaba sendo um pouco mais cíclico. Mas por a Porto Seguro não ter grande parte, toda a parte pelo menos ali do seu portfólio na parte automotiva, ela tem sim uma perenidade, porque a parte de seguros acaba aí meio que compensando essa ciclicidade no setor automotivo, que acaba ficando muito variável com relação, né, ali aos ciclos macroeconômicos que a gente tem aqui no mercado, ou seja, na taxa de juros. Quando a gente pega aqui, ó, a atuação em seguros patrimoniais e automóveis, além de uma ampla gama de serviços e seguros variados. Então perceba que essa parte aqui, ó, de seguros protege justamente essa parte automotiva. Quando a gente pega aqui um pouco do resultado da empresa, a gente observa um crescimento no seu lucro, tanto na receita líquida saltando 11%, ROI da empresa, pessoal, retorno sobre patrimônio líquido e retorno sobre capital investido, está acima de 20%. Perceba que é uma empresa de muita qualidade, tem tido um ROI bem alto, tá? Observa o lucro líquido aqui, ó, 29% de alta, considerando os trimestres anteriores. Então, perpetuando de que a Porto Seguro poderia ter 2,4 bi por trimestre, em um ano ela poderia lucrar 10 bilhões, tá? Fazendo com que hoje a empresa valha aí aproximadamente os seus 31,27 bilhões de reais. Se eu pegar 31,27 e dividir por 10, temos uma relação preço-lucro de mais ou menos aqui, ó. Claro, a gente não vai perpetuar de que esse lucro será tão alto durante os 4 meses, até porque tem aqui uma questão de extraordinário. Mas quando a gente pega, ó, o resultado anual da empresa, até porque, né, a gente sabe que a Porto Seguro ela lucra bastante, o resultado anual está nessa faixa de 3 a 4 bilhões. Ela não vai lucrar 2,5 bi por trimestre, tá, pessoal? Aqui foi um erro meu. Na verdade, eu até me esqueci do ponto que ela teve resultado inflado por conta de extraordinários. Mas, supondo de que o lucro da Porto Seguro continue crescendo a uma taxa de 8 a 10% ao ano, se eu pegar aqui, ó, 3,26, tá? Colocar aqui, vai, finge, mais 8%, vamos colocar, ela pode ter um lucro no próximo ano de 3,5. Até no cenário mais otimista possível, a gente poderia colocar 4 bilhões. Aí sim, agora a gente chega num cálculo mais realístico, tá? Corrigindo o erro aí que eu cometi com vocês de perpetuar 2 bilhões de lucro por trimestre. Eu esqueci que ela tinha ali resultados extraordinários. 31,27 bilhões dividido por 4. Aí sim nós temos uma relação preço-lucro de 7,8. É barato, tá? Porque a média da Porto Seguro, empresas de altíssima qualidade, é ser cotada em múltiplos mais elevados, como de 10 a 13 vezes.
Então perceba que Porto Seguro hoje, apenas para atingir a sua média histórica de negociação, precisaria subir uns 64% na cotação. Perceba que não está cara, é uma empresa que está barata, dado de que em mercados de mais extrema alta, ela é cotada por um múltiplo mais alto. O múltiplo de hoje que a empresa está sendo cotado é baixo com relação à média histórica dela. Quando a gente continua um pouco nos resultados, a gente vê que a parte aqui, ó, de seguro representa um dos seus grandes negócios e o índice de sinistralidade acaba sendo mais baixo em comparação com a parte automotiva. Então perceba que este ponto salva a Porto Seguro, né? Porque se ela não tivesse essa parte de seguros, ela fica muito dependente do seguro automotivo, pessoal. Isso aqui seria um problemão, se eu somaria uma empresa bastante cíclica. Mas não é o caso. Seguradoras aqui no Brasil não são cíclicas em geral, né? Elas crescem a uma taxa boa, tecnicamente tem baixa penetração, então tudo isso acaba ajudando bastante. Olha a representatividade aqui da parte de seguro, mais de 60% da receita. Aí ela tem saúde, ela tem a parte de banco, olha o quanto representa o seguro alto, uma parte um pouco menor. Então você observa que a Porto Seguro tem sim essa proteção aí nos seus resultados, tá? No caso, acaba compensando quando a gente coloca outras receitas inclusas. Agora, a grande questão é a seguinte, vocês já entenderam como atua a Porto Seguro, já sabe que ela é líder na parte de seguro alto, tem a parte de seguro, né, que acaba protegendo aí bastante a empresa contra eventuais ciclos, mas será que a Porto Seguro está barata? Já falamos que 7,8 vezes de preço-lucro é barato, isso é óbvio. Mas e os dividendos? Os dividendos, pessoal, vão ser pagos de uma maneira razoável quando a gente coloca aqui no curto prazo, tá? Então, se eu pegar 1 dividido por 7,9 de PL, multiplicar por um payout de 50%, ela pagará uns 6,3% ao ano. Porém, aí é a mágica que ninguém entende aqui em ações, tá? Pelo menos a maioria das pessoas. Acredito que vocês que seguem aqui o canal entendem bastante. Se você pegar, por exemplo, ó, esse lucro de 4 bilhões, vamos supor que ela pague 50%. Se eu dividir isso aqui, ó, pela base acionária da empresa, 2 mil, tá? Dividido aqui por 646. Então temos um LPA, lucro por ação, de R$3, tá? Porém, como a gente já converteu em dividendos, então na verdade esse seria o dividendo por ação, DPA. Quando você pega aqui em dividendos pagos, você vê que ela paga nessa média de R$3 a R$2,50 por ano. Vamos supor isso em 5 anos, tá? Vamos supor que ela pague R$2,50, sendo aqui bem conservador com a Porto Seguro. Em 5 anos você tem mais de R$10 por ação. Ou seja, você acumulou mais de 20% de dividend yield em apenas 5 anos, mesmo que ela pague um pouco menos. Fora que não é um dividendo de se jogar fora para uma empresa de altíssima qualidade, como a Porto Seguro, né? Fora que você ainda tem o crescimento da empresa. Então pensa aqui, ó, 1 menos payout, que o payout fica de 50%, vezes um ROI na faixa de 19%. Consequentemente, a Porto Seguro poderia ter um crescimento de 9%. Arredondando para baixo, vamos colocar 8%. Então se você coloca aqui, ó, 6,3 mais 8,5, por exemplo, você tem mais um reinvestimento do provento, um retorno embutido no preço da ação de quase 17% ao ano. Então esse foi o retorno que a Porto Seguro trouxe. Quando você considera aqui, ó, nos últimos 10 anos, detalhe que esse retorno, pessoal, foi conseguido com qualidade, não com ciclicidade. Claro, empresas de mais qualidade, que não vai te dar dor de cabeça, você vai ter um retorno maior, é normal, pessoal, mas pelo menos esse retorno aí é conseguido com consistência. Numa ação cíclica, você vai conseguir mais, porém você vai precisar, obviamente, né, ter um estômago um pouquinho melhor, para não ficar aí penando, né, no mercado e acabar vendendo nas baixas. Agora pegando aqui, ó, 472%, se eu colocar uma taxa anual composta nesse investimento, colocando aqui, ó, 472% numa lupa de mais ou menos 10 anos, você conseguiu com Porto Seguro, tá? A gente colocou 2%, você conseguiu aqui 19% ao ano na média. Então perceba que é uma rentabilidade até acima do que a gente está prevendo aqui, ó, na calculadora, de 16,8% ao ano. Então eu estou sendo até conservador. Eu acredito que a empresa vai dar mais, talvez uns 18% a 19% ao ano. Mas você conseguir 19%, 18% ao ano com qualidade, isso aqui é muito bom, tá, pessoal? E perceba que grande parte desse retorno foi conseguido em pouco tempo, ó. Você ficou aqui de lado durante um bom tempo, tendo um retorno e caindo. Porém, depois a ação acabou disparando. Então, cedo ou tarde, o mercado reconhece a qualidade da empresa. E agora, Pablo, se eu colocar aqui, ó, o múltiplo do Buffett, tá? Pablo, por que você não usa Graham? Eu já falei para vocês em outros vídeos aí que Graham não funciona para empresas com demandas inelásticas, tá? Funciona mais para empresas com demandas inconstantes, ou seja, uma demanda mais cíclica. Como a Porto Seguro não é cíclica, então a gente usa o valor intrínseco. A empresa cresce a uma taxa de 8%, o Buffett exigia 12%. Então, considerando aqui, ó, 4%, LPA da empresa nesses últimos 12 meses, esse LPA tá inflado, tá? Então a gente vai pegar aqui o LPA aqui mesmo de maneira operacional, tirando esses extraordinários.
supondo aqui 3,5 bi de lucro, dividindo pela quantidade de ações aqui da empresa, de 646 milhões, temos um LPA de 5,41. Então 5,41 dividido por 4, pelo Buffett aqui que a gente usa, temos um preço justo nas ações da Porto Seguro de R$ 135. Ainda teria potencial de alta nos R$ 48, pessoal. Dividindo aqui ó, pelos 48 para a ação ficar cara mesmo, ainda teríamos um potencial de alta de mais de 180%. Então você percebe que mesmo após essa alta nesse ano, a ação está barata, negociando com múltiplo baixo e pagando um dividendo legal, tá? De 5 a 6% ao ano, com qualidade. O importante é que você pense isso. O dividendo ele está sendo pago, porém com qualidade, tá? Sem você ter ciclicidade. Nas ações mais cíclicas, você vai conseguir mais dividendos. Porém, claro, o risco aqui da empresa ficar com o lucro de lado, sofrendo por muito tempo, acaba sendo maior. Pessoal, é assim que funciona, tá? Não tem como ter almoço grátis, mas eu acredito que seja uma empresa aí bem interessante, uma das melhores seguradoras aqui do país, com altíssimo ROI e consequentemente que possa te trazer um retorno anual composto bem expressivo no médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, só que aí é que tá. Eu não sei nada do que você tá falando. Tô começando a investir na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Se você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que eu encontro o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, até porque tem vídeos aqui de qualidade com uma imersão jamais vista aqui. Mais aí de 30 vídeos para membros exclusivos e detalhe que se a parte pública aí do canal atingir, tá, mais de 10 mil inscritos e a gente ter aí consequentemente mais de 100 membros aqui, eu vou postar com muito mais frequência na parte de membros e posso trazer aí conteúdos de bem mais qualidade para vocês de microcaps, small caps, que eu acabo não citando na parte do canal. Na verdade, nem 10 mil inscritos, tá? Basta a gente atingir aqui, ó, 100 membros ativos, que consequentemente podemos aí ter vídeos com muito mais imersão do que na parte pública. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Porto Seguro e qual é a sua expectativa de médio a longo prazo. Eu acredito que seja uma boa empresa, em particular não tenho na carteira, porém eu sigo de olho para garantir a empresa em preços interessantes. Acho que esse preço já está interessante, mas se a ação viesse a cair um pouco seria ainda melhor, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!